Saudações, amigo estudante, tudo bem? Espero que sim. O tema da nossa aula de hoje são os movimentos antineoliberais, tá? Da década de 90, que ocorreram principalmente na Venezuela, na Bolívia, no Equador e na Argentina. Vamos entender um pouquinho como foi esse contexto anti-neoliberalismo, tá certo? Bom, em primeiro lugar, o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma vertente do capitalismo, é uma corrente do capitalismo onde se privilegia o grande negócio, o grande capital, em detrimento das causas sociais. Como assim? Saúde, educação, transporte, moradia, tudo que diz respeito ao aspecto social deixaria de fazer parte do Estado, de ser atribuições do Estado e passaria para o grande negócio, para o grande capital. É onde o neoliberalismo é uma situação na qual o Estado é mínimo, tá certo? Bom, o que foram esses movimentos antineoliberais? Tá? Foi uma espécie de um confronto a esse avanço do neoliberalismo pela América Latina. Veja, a Venezuela tem um destaque no movimento antineoliberal com Hugo Chávez, que foi eleito em 1998 e implantou as chamadas missões bolivarianas. O que são essas missões bolivarianas? Inspirado em Simão Bolívar, tá? Ele vai implantar pacotes sérios, investimentos pesados na área de saúde, educação e combate à fome e à pobreza. Tanto é que o Hugo Chávez ele vai ser, digamos, repudiado pelos Estados Unidos na forma como ele vai implantar isso aqui e na forma como ele vai ser, digamos assim, agressivo ao capital estrangeiro. Por quê? Porque não vai mais permitir, e isso vai acontecer com todos os outros governos aqui que a gente vai analisar, não vão mais permitir a exploração, tá, do povo nacional, do povo do país, por parte das transnacionais. E é por conta disso que muitos desses governantes vão ser mal vistos, tá, pela mídia internacional, pelos Estados Unidos e por outros agentes econômicos aí, tá certo? No caso da Bolívia, nós temos destaque aqui para quando ocorreu a eleição de Evo Morales, que foi eleito em 2006 e reeleito em 2009, tá? Que ele vai impor sérias restrições às transnacionais, principalmente às transnacionais que atuam na área do extrativismo mineral. Tanto é que ele vai mudar o contrato de da maioria dessas transnacionais, colocando o próprio Estado como sócio dessas transnacionais, tá certo? Por que isso? Para aumentar a participação do Estado e aproveitar esse lucro dos recursos minerais, principalmente o gás natural, aqui no caso da Bolívia, tá? Para distribuir riqueza para o povo. Enquanto que aqui na Venezuela, o Chávez vai procurar aproveitar melhor o lucro desse petróleo para a população, já que a Venezuela está entre os principais produtores de petróleo no mundo e os Estados Unidos era então um dos principais compradores desse petróleo. Então a gente vê aí um pouco do porquê dessa rixa. Basicamente o interesse dos Estados Unidos e de outras potências é nos recursos energéticos desse país, sem se preocupar com questões sociais da população. E esses governantes vão vir para levantar essas questões sociais, tá certo? No caso do Equador, destaco aqui para vocês o Rafael Correa, que foi eleito em 2006 e vai colocar o Estado com uma participação, uma presença efetiva na exploração do petróleo, além de conceder aqui vários direitos indígenas, tá certo? É no governo do Rafael Correa que um território indígena que é considerado uma terra santa para povos indígenas aqui do Equador, que é chamada de Iasuni, tá? Iasuni. O Rafael Correa vai proibir a exploração de petróleo nessa região e algumas empresas, inclusive a Petrobras, tá, brasileira, e a Texaco, vão ser prejudicadas por não poder mais explorar petróleo nessa região. Mas é um grande ganho para a população local, que é predominantemente mestiça, tá certo? E tem naquela região de Iasuni uma terra santa para sua cultura. Tá certo? E no caso da Argentina, nosso vizinho mais próximo aqui, eu destaco para vocês a situação do panelaço que ocorreu em 2001, que levou à renúncia do Fernando de la Rúa, que foi substituído depois pelo Adolfo Rodrigues, que se comprometeu a pagar a dívida externa da Argentina, que estava muito grande, mas se comprometeu a pagar apenas parte dela, algo em torno de 70% a 75% dessa dívida. Depois dele vai vir o Néstor Kirchner,
que vai ser substituído pela sua esposa depois, a Cristina Kirchner, e que tem conseguido levantar as atividades da economia, as atividades econômicas, né? Tem promovido um crescimento das atividades econômicas e, consequentemente, tem aumentado a oferta de emprego na Argentina, tá certo? Esse aqui é um breve panorama dos principais governos que têm implantado medidas de barrar essas atividades neoliberais e, consequentemente, levantar as questões sociais, melhorar a qualidade de vida da sua população. Tá certo? Um abraço, até a próxima, tchau!